A paz do Senhor Jesus seja com você, meu irmão e minha irmã. Eu sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero abrir diante dos seus olhos um dos mistérios mais profundos do Evangelho, porque existe uma pergunta que queima o coração de quem lê João 17 com atenção. Como alguém que sabe que será traído, preso, humilhado e morto em poucas horas, consegue orar sem desespero, sem confusão, sem medo dominando a voz, e ainda assim pensar em si, pensar nos discípulos, e pensar em nós, que ainda nem nascemos naquela noite? Esse é o ponto. João 17 não é apenas uma oração bonita. João 17 é a janela aberta para o coração eterno de Cristo. É o momento em que o Filho fala com o Pai, enquanto a sombra da cruz já pisa a porta. E se você entender o que Jesus pede ali, você nunca mais vai se ver como esquecido, abandonado ou acidental na história de Deus. Porque em João 17, Jesus não entra em pânico, ele revela propósito, ele não foge da hora, ele consagra a hora, ele não apenas encara a cruz, ele a interpreta diante do Pai. E nesse santo diálogo, a igreja inteira está presente, os 11 que tremem naquela noite, e eu e você que cremos séculos depois. Agora sente o peso desse instante. Judas já sai para a escuridão. O grupo dos discípulos ainda respira palavras que não consegue compreender por inteiro. O coração deles pulsa acelerado, mas a mente ainda tropeça. Eles ouvem promessas sobre o Consolador, ouvem avisos sobre perseguição, ouvem que em breve chorarão, e mesmo assim ainda carregam perguntas nos olhos. Ninguém ali entende plenamente o que está para explodir sobre aquela madrugada, mas Jesus entende, e é exatamente isso que torna João 17 tão avassalador, porque quem sabe da dor que se aproxima fala com uma clareza que nenhum homem natural conseguiria produzir. Em João 17, versículo 1, ele ergue os olhos ao céu e diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. E aqui já começa a santa colisão entre nossa lógica e a glória de Deus, porque nós pensamos que glória é escapar, e Jesus mostra que glória também é obedecer até o fim. Perceba a força dessa frase: Pai, chegou a hora. Não existe tremor de derrota nessas palavras, existe consciência, existe submissão, existe realeza, o ar pesa, a noite avança, os passos da prisão já se movem em algum lugar fora dali, mas Jesus não fala como vítima encurralada, ele fala como filho que conhece o relógio eterno do Pai. Enquanto os discípulos ainda tentam montar as peças quebradas daquilo que escutam, Jesus junta tudo em oração, e a oração se torna a interpretação viva da cruz. Em João 17, versículos 1 a 5, ele não pede uma rota de fuga, ele pede glória, mas não a glória rasa dos homens, não a glória da autopreservação, ele pede a glória que brota da obediência consumada. E quando ele diz que recebeu autoridade sobre toda a humanidade para conceder vida eterna aos que o Pai lhe deu, João 17, versículo 2, nós somos obrigados a parar e sentir a grandeza do momento, porque a cruz não está chegando como acidente, a cruz está chegando como missão. E aqui o coração aperta ainda mais, porque Jesus define a vida eterna em João 17, versículo 3, e ele não a define como mera adoração sem fim, ele diz que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é imenso, porque enquanto a morte se aproxima, Jesus fala de vida, enquanto a violência se prepara, Jesus fala de conhecimento íntimo do Pai. O Filho está a um passo do Getsêmani, e mesmo assim a boca dele não derrama desordem, ela derrama revelação, e isso nos confronta profundamente, porque nós nos desorganizamos diante de ameaças muito menores, mas Cristo, diante da cruz, se organiza em amor, em verdade e em propósito. Você quase consegue sentir o silêncio reverente dos discípulos, ninguém ousa interromper, ninguém respira com liberdade, porque alguma coisa ali é mais alta do que medo, mais forte do que a noite, mais firme do que a morte. Jesus continua, em João 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e essa frase bate como um martelo no peito, porque a cruz ainda está diante, e mesmo assim ele fala com a certeza de quem já está inteiramente entregue à vontade do Pai. Não existe meia obediência em Cristo, não existe negociação secreta, não existe plano alternativo escondido no coração do Filho, existe total alinhamento, total rendição, total amor, e quando ele pede no versículo 5, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, João 17, versículo 5, o véu se rasga um pouco diante de nós. Porque não estamos ouvindo apenas o Mestre cansado, estamos ouvindo o Filho eterno, aquele que existia antes da fundação do mundo, aquele que agora caminha para a cruz sem deixar de ser quem sempre foi. Mas a oração não fica somente nele, e isso é um oceano de consolo, porque Jesus, sabendo que vem, não se fecha em si mesmo, ele se derrama pelos seus. Em João 17, versículos 6 a 8, ele começa a apresentar os discípulos ao Pai, como quem segura com mãos firmes aquilo que ama,
eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido à tua palavra. Imagine a tensão dentro daqueles homens ao ouvirem isso. Pedro talvez engole seco, João inclina a cabeça, Tomé guarda perguntas, todos sabem que são fracos, todos sabem que falham, e ainda assim Jesus os apresenta ao Pai não pela perfeição deles, mas pela obra da graça neles. Isso é decisivo, porque Cristo não ora por discípulos ideais, Cristo ora por discípulos reais, homens com medo, com lentidão, com confusão, com limites, e ainda assim homens amados, recebidos e guardados. Eu quero que você sinta essa verdade no nervo da alma, porque quando Jesus diz em João 17, versículo 8, que eles aceitaram as palavras que o Pai lhe deu, e reconheceram com certeza que ele veio do Pai, ele não está negando as fraquezas deles, ele está afirmando a realidade de uma fé que já foi plantada, ainda que tremendo. Isso quebra nossa lógica cruel, porque nós tendemos a considerar inútil tudo que ainda está imperfeito, mas Jesus vê o germe da fé, Jesus vê o que o Pai começou, Jesus vê mais fundo do que a crise visível. Talvez os discípulos ouçam isso sem entender a grandeza do que está acontecendo, talvez nem consigam processar que o próprio Filho está intercedendo por eles diante do Pai, mas o céu inteiro está tratando esses homens como preciosos em meio ao abalo. E então a oração sobe mais alto, e fica ainda mais íntima. Em João 17, versículos 9 e 10, Jesus declara, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Que frase esmagadora, porque nela existe distinção, pertencimento e aliança. Os discípulos não são massa anônima, eles são dados pelo Pai ao Filho, eles pertencem à comunhão divina, e a glória de Cristo já começa a resplandecer em vasos frágeis. Pense nisso, homens que em poucas horas correm, homens que tropeçam, homens que choram, e ainda assim Jesus já os chama de lugar de sua glória, isso só pode ser graça soberana. Agora a noite aperta mais, porque Jesus sabe que vai deixá-los no mundo. Em João 17, versículo 11, ele diz, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Aqui a oração muda a temperatura dentro da alma, porque não se trata mais apenas de revelação, se trata de proteção em campo de guerra. Jesus não pede que o Pai tire os discípulos imediatamente do conflito, ele pede guarda no meio dele. Isso desmonta a fantasia religiosa que pensa que santidade é distância automática da luta, porque o Filho sabe exatamente onde seus discípulos ficarão, no mundo, cercados por ódio, por pressão, por perseguição, por sedução, por ameaça, e ainda assim sua oração não é fuga, é preservação. Imagine a mão de Pedro apertando o próprio manto, imagine os olhos dos discípulos correndo uns para os outros, sem saber o tamanho do perigo que vem, mas sentindo no tom de Jesus que alguma coisa violentíssima se aproxima. E mesmo assim Jesus não alimenta pânico, ele entrega proteção, ele diz, Pai Santo, protege-os, e essa expressão carrega uma ternura indescritível, porque o mesmo Pai Santo que exige verdade é o Pai Santo que guarda seus filhos em missão. Em João 17, versículo 12, Jesus afirma que enquanto estava com eles, ele os protegeu e os guardou, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse, e isso nos lembra que nada está escapando ao conhecimento de Deus naquela madrugada, nem a traição, nem a dor, nem o rasgo da decepção. Judas já saiu, e esse detalhe corta como ferro, porque a ausência dele pesa no grupo como um vazio envenenado, os demais talvez ainda não medem tudo, mas Jesus mede, ele sabe o preço da infidelidade, sabe o cheiro da traição, sabe o barulho das moedas na consciência. E mesmo assim a oração continua limpa, sem vingança, sem amargura escorrendo, sem confusão teológica, porque o Filho vê a escuridão, porém não perde a luz. Esse é um dos pontos mais poderosos de João 17, o caos já está em movimento, mas Cristo permanece inteiro, e sua inteireza não é frieza, é santidade em perfeito amor. Então ele vai mais fundo. Em João 17, versículo 13, Jesus diz, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Isso parece impossível à primeira vista, porque como falar de alegria plena com a cruz tão perto, com o traidor em marcha, com a prisão pronta, com a dispersão dos discípulos prestes a acontecer? Mas é exatamente aqui que a glória de Cristo explode, porque a alegria dele não nasce da ausência de sofrimento. A alegria dele nasce da perfeita comunhão com o Pai e da certeza da obra consumada, e ele quer essa alegria dentro dos seus,
não como maquiagem emocional, mas como força espiritual real. Talvez um dos discípulos olhe para o chão nesse momento. Talvez outro tente decifrar como a alegria pode coexistir com o que está para vir. E essa pergunta atravessa os séculos e chega a nós. Como é possível ter alegria quando a noite aperta? João 17 responde: porque Cristo ora, porque Cristo guarda, porque Cristo não abandona os seus à própria força. E então a oração nomeia o inimigo sem romantismo. Em João 17, versículo 14, Jesus diz: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui não há ilusão ingênua. Seguir a verdade produz atrito, carregar a palavra produz rejeição, pertencer a Cristo produz confronto com sistemas que amam as trevas. Mas observe, Jesus não transforma isso em desespero, ele transforma em intercessão. Em João 17, versículo 15, ele pede: minha oração não é que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Isso é cortante e consolador ao mesmo tempo, porque muitos de nós desejamos uma solução imediata, um escape instantâneo, um desaparecimento do campo de batalha, mas o Filho pede outra coisa, ele pede guarda no meio da missão. O povo de Deus não é chamado a evaporar da história, é chamado a permanecer santo dentro dela, resistindo, amando, testemunhando, atravessando hostilidade sem ser engolido por ela. E para entender essa lógica com ainda mais força, a Escritura acende outra cena, uma cena antiga, uma noite pesada em que outro homem também se vê cercado por medo e ameaça. Em 1 Samuel 30, Davi volta a Ziclag, e a cidade está queimada, as casas fumegam, as famílias desapareceram, os guerreiros choram até não terem mais forças. O cheiro de cinza entra no peito, os olhos ardem, os homens de Davi rangem os dentes e falam em apedrejá-lo, porque a dor quer achar um culpado, e o líder sente o chão sumir sob os pés. Mas em 1 Samuel 30, versículo 6, quando a angústia aperta e o povo quer destruí-lo, o texto diz que Davi fortalece-se no Senhor, seu Deus. Esse movimento é santo e urgente, ele não nega o perigo, ele busca a presença. Veja a microação dessa cena. Davi pisa entre restos queimados, a sola encontra madeira partida, as mãos tremem ao tocar cinzas onde antes havia vida doméstica, ele ouve homens soluçando, ouve acusações saindo entre dentes cerrados, talvez um guerreiro aperte uma pedra na mão, talvez outro encare Davi com fúria vermelha nos olhos. O líder poderia ceder ao colapso, poderia gritar, poderia atacar de volta, mas ele se recolhe em Deus, ele pede a estola sacerdotal, em 1 Samuel 30, versículos 7 e 8, e consulta ao Senhor: devo perseguir essa tropa, irei alcançá-la. E o Senhor responde: persiga-a, porque você certamente alcançará e terá sucesso no resgate. Isso importa aqui, porque tanto em Davi quanto em Jesus, a crise não gera paralisia, gera a busca do Pai. Davi está numa guerra temporal, Jesus está às portas da redenção eterna, mas em ambos há um coração voltado para Deus no momento da pressão máxima. E isso reilumina João 17, porque Jesus não está apenas nos ensinando uma doutrina de oração, ele está vivendo diante de nós a resposta perfeita do Filho fiel quando a noite ameaça engolir tudo. Davi se fortalece no Senhor em meio à perda, Jesus ora ao Pai em meio à hora final, e as duas cenas anunciam a mesma verdade: o homem de Deus não vence porque o caos desaparece, ele vence porque se firma na presença de Deus dentro do caos. Voltemos à oração santa, porque Jesus continua, em João 17, versículo 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Isso não é fuga da realidade, isso é identidade. Os discípulos continuam andando na mesma terra, respirando o mesmo ar, enfrentando os mesmos perseguidores, mas pertencem a outra origem, a outro reino, a outra verdade. E logo em seguida vem uma das frases mais decisivas de toda a oração, em João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não pede proteção sem santidade, e não pede santidade sem verdade, porque ser guardado por Deus não significa ser apenas preservado fisicamente, significa ser moldado interiormente pela verdade divina. Isso rasga o nosso tempo presente, porque muita gente quer proteção sem transformação, quer paz sem verdade, quer segurança sem consagração. Mas Jesus não ora assim. O Filho pede que o Pai santifique os seus na verdade, e a verdade não é abstração fria, ela tem voz, ela corrige, ela corta, ela cura, ela realinha, ela separa do erro e conforma a vontade do Pai. Imagine os discípulos ouvindo isso sem saber que em poucas horas sua própria covardia será exposta, sua própria fragilidade será esmagada.
E mesmo assim Jesus já está pedindo santificação para eles, não depois de se tornarem fortes, mas agora, na fragilidade. E então vem o envio, em João 17, versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Aqui a oração deixa claro que a igreja não é um acidente após a cruz, ela já está no coração da missão do Filho. Os discípulos não são apenas sobreviventes da morte de Jesus, eles são enviados pela própria lógica do envio do Filho. Isso é tremendo, porque revela a continuidade. O Pai envia o Filho envia os discípulos, e a corrente da missão não se quebra na noite da prisão, ela se intensifica. Em João 17, versículo 19, Jesus acrescenta: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, e essa frase pulsa com peso sacerdotal. Ele está se consagrando para o sacrifício, se entregando para que um povo seja separado para Deus, e aqui a cruz deixa de ser apenas dor e se revela como altar. Você quase sente o contraste, a violência humana está se preparando, mas Jesus interpreta seu caminho como consagração santa, e nessa consagração os discípulos encontram seu futuro. Mas João 17 ainda não terminou, e talvez aqui esteja a parte mais arrebatadora, porque depois de orar por si e pelos discípulos ali presentes, Jesus atravessa os séculos e nos alcança. Em João 17, versículo 20, ele diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Pare e sinta isso. Naquela noite, antes da cruz, antes do Getsêmani, antes do galo cantar sobre a vergonha de Pedro, Jesus já está incluindo gente que ainda vai nascer, gente que ainda vai ouvir o Evangelho, gente como eu e você. Isso significa que a sua história não entra tarde demais no coração de Cristo. Você não aparece como nota de rodapé, você aparece dentro da oração do Filho. Talvez você tenha vivido como quem supõe estar longe demais, tardio demais, quebrado demais, esquecido demais. Mas João 17 corta essa mentira pela raiz, porque Jesus ora por aqueles que crerão. Não é apenas uma previsão fria, é intercessão amorosa, é memória divina antes mesmo do seu nascimento. É o Filho levando ao Pai o nome de um povo que ainda não apareceu na história visível. Esse é um dos tesouros mais altos da Escritura. Cristo não apenas morre por nós, ele também nos leva em oração ao Pai. E quando ele ora por nós, o pedido central vem como um trovão de graça, em João 17, versículos 21 a 23, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui a unidade da igreja deixa de ser mera simpatia social, ela se torna testemunho espiritual ligado à própria comunhão do Pai e do Filho. Jesus não pede uma unidade de aparência, não pede um verniz religioso, não pede a paz barata de quem evita a verdade para não causar atrito, ele pede unidade nascida dentro da verdade, dentro da glória, dentro da comunhão divina. Isso fica ainda mais poderoso quando outra história bíblica corre ao nosso encontro, porque em Gênesis 45, José está diante dos irmãos que o venderam. Anos antes eles o rasgam da família por inveja, jogam seu corpo num poço, vendem sua juventude como mercadoria, ferem o pai com mentira. Agora os mesmos homens estão diante dele, vulneráveis, famintos, assustados, sem perceber de início quem está no trono do Egito, e quando a verdade explode, os joelhos enfraquecem, a garganta seca, a culpa antiga desperta como fogo enterrado. José poderia esmagá-los com uma palavra, poderia fazer a ferida antiga governar o presente, mas em Gênesis 45, versículos 4 a 8, ele o chama para perto, chora, fala, interpreta a própria dor sob a soberania de Deus. Veja os detalhes. Os irmãos talvez não consigam sustentar o olhar. Um deles respira curto, outro recorda o som do poço, outro talvez lembre a túnica ensanguentada. Todos sentem o passado fechando a mão no peito. E José diz: cheguem mais perto, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E nesse instante o medo deles quase vira pedra dentro do estômago, porque o pecado finalmente ganhou o rosto. Mas então vem a misericórdia surpreendente. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45, versículo 5. Porque essa cena conversa com João 17, porque aqui também vemos um justo ferido que não usa sua posição para destruir, mas para preservar. José não chama o mal de bem, porém submete o mal à providência divina, e faz da posição de exaltação um lugar de reconciliação, não de vingança.
Isso ecoa Cristo de modo impressionante, porque o Filho está a caminho de ser entregue por mãos ímpias, traído, rejeitado, ferido, e ainda assim sua oração transborda preservação, santificação e unidade para aqueles que serão alcançados pela sua obra. José reúne irmãos quebrados. Jesus reúne discípulos frágeis e uma igreja futura. José interpreta a dor à luz de Deus. Jesus interpreta a cruz à luz da glória do Pai. José salva uma família da fome temporal. Cristo salva um povo da perdição eterna. E em ambos nós vemos este traço santo. O coração governado por Deus permanece maior que a ofensa sofrida. Por isso João 17 não é um apêndice emocional, é a revelação do tipo de Salvador que está indo para a cruz, um Salvador que não pensa só na própria agonia, mas nos que o Pai lhe deu. Voltemos à oração final, porque Jesus não para na unidade funcional, ele fala de glória compartilhada, em João 17, versículo 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Isso é alto demais para orgulho humano e consolador demais para a alma ferida, porque a igreja não nasce da genialidade dos homens, ela nasce de uma glória dada por Cristo. Essa glória não é exibicionismo religioso, é participação na vida que o Filho comunica, é aquilo que torna possível uma unidade que o mundo não consegue produzir. Jesus segue, em João 17, versículo 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Aqui quase falta fôlego, porque o texto não diz apenas que Deus tolera os que creem, diz que há amor derramado sobre eles dentro da economia do amor do Pai pelo Filho. Isso não nos torna iguais ao Filho em essência, mas nos mostra a profundidade da adoção e da aliança. Somos amados em Cristo de modo real, santo e poderoso. E então a oração sobe ao seu cume afetivo, em João 17, versículo 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Agora o coração de Jesus se abre com uma ternura quase insuportável, ele não quer apenas nos usar na missão, ele quer nossa presença com ele. Isso muda tudo, porque a salvação não é meramente escape do inferno, é condução à presença do Filho, é visão da sua glória, é comunhão eterna com aquele que nos amou antes da fundação do mundo. Imagine os discípulos ainda sem entender a extensão disso, homens comuns ouvindo que o destino final dos que pertencem a Cristo é estar com Ele e contemplar sua glória. Talvez eles ainda pensem em tronos terrenos, em restauração política, em sobrevivência imediata, mas Jesus está falando de destino eterno. E isso também corrige nosso coração moderno, porque muitas vezes reduzimos a fé à solução de crise, quando na verdade o alvo final da redenção é o próprio Cristo, estar com Ele, vê-lo, desfrutá-lo, permanecer nele para sempre. Nos versículos 25 e 26, João 17, Jesus conclui, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Veja como a oração termina, não com abstração, mas com presença, amor e revelação contínua. Jesus está indo para a cruz, mas fala como quem sabe que a relação entre ele e os seus não será rompida pela morte, ao contrário, será selada por ela, ampliada por ela, derramada pelo Espírito sobre um povo que viverá do seu nome. E é aqui que o veredito espiritual precisa ser dito com toda clareza. João 17 revela que, na hora mais escura, Jesus não pensa primeiro em escapar. Jesus pensa em glorificar o Pai, guardar os seus, santificar a igreja e alcançar os que ainda crerão. A cruz não é fracasso, a igreja não é improviso, e o crente não é esquecido. Essa é a resposta para o mistério inicial, como alguém prestes a morrer ora com tanta clareza, autoridade e amor, porque ele não é apenas alguém, ele é o Filho eterno, totalmente entregue ao Pai, totalmente consciente da missão, totalmente comprometido com os seus. Agora vem o espelho, porque essa antiga oração é a sua história também. Quando você acha que está sozinho na pressão, João 17 responde que Cristo ora por você. Quando você pensa que a luta significa abandono, João 17 responde que ele não pediu sua retirada imediata, mas sua guarda no mundo. Quando a cultura diz que verdade e amor não podem andar juntos, João 17 responde que santificação acontece na verdade e unidade nasce na glória de Cristo.
Talvez você esteja vivendo uma noite parecida com Ziklag, cercado por perdas e acusações internas. Talvez você esteja diante de culpas antigas como os irmãos de José, sem saber se ainda existe reconciliação possível. Talvez você esteja cansado de um cristianismo superficial que fala em unidade sem verdade, ou em proteção sem santidade. João 17 chama você de volta ao centro, ao Cristo que conhece seu nome antes da queda da sua próxima lágrima, ao Cristo que leva sua vida em oração ao Pai, ao Cristo que não te forma para fugir do mundo, mas para permanecer santo no meio dele. Porque ele te amou e intercedeu por você, você pode perseverar, você pode amar a igreja, você pode valorizar esta comunhão também aqui nesta congregação online, você pode continuar mesmo em dias apertados. Então eu quero te fazer um convite que nasce naturalmente dessa palavra. Não feche este vídeo apenas com admiração intelectual, transforme isso em resposta diante de Deus. Ore comigo aí no seu lugar, com sinceridade simples. Senhor Jesus, se o teu coração orou assim por mim, então arranca de mim a mentira do abandono, santifica-me na tua verdade, guarda-me do maligno, ensina-me a amar a tua igreja, e faz-me viver como alguém lembrado pelo Filho. Se você deseja isso, fale com ele agora mesmo, sem teatro, sem fórmula vazia, porque aquele que orou em João 17 continua sendo o mesmo Salvador poderoso. E se esta mensagem falou com você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa lembrar que não foi esquecido por Cristo, e permaneça conosco nesta congregação online, porque caminhamos juntos debaixo da mesma palavra. Eu declaro sobre a sua vida que o Pai Santo te guarde no nome de Jesus, que a verdade de Cristo te santifique profundamente, que o amor do Pai fortaleça o seu coração cansado, e que a alegria de Cristo permaneça em você no meio da batalha. Que você viva não como órfão espiritual, mas como alguém por quem o Filho intercedeu, e que a paz, a firmeza e a presença do Senhor te acompanhem hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Para quem permaneceu até aqui existe ainda uma peça escondida, porque a oração de João 17 ganha um eco ardente, quando a igreja nasce entre medo, verdade e clamor. E essa cena aparece em Atos 4, quando homens guardados por Cristo descobrem que a intercessão do Filho realmente sustenta no meio da pressão. Jerusalém ainda carrega o peso da recente ressurreição anunciada nas ruas, e o nome de Jesus começa a dividir consciências, corredores e tribunais. Pedro e João tinham subido ao templo, e um homem coxo desde nascimento fora levantado, não por força humana, mas pelo nome que o sinédrio queria silenciar. A multidão correu, os líderes se irritaram, e a cidade inteira sentiu que alguma coisa impossível estava acontecendo bem diante dos olhos. Quando os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus chegaram perturbados, o texto já respira conflito santo, porque eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, como ressoa em Atos 4, 1 e 2. Então prenderam Pedro e João, e como já era tarde, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas a palavra não ficou acorrentada, porque muitos dos que ouviram a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000, como vibra Atos 4:4. Veja como isso conversa com João 17, porque Jesus tinha dito, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, em João 17:14. Agora a palavra dada pelo Filho produz exatamente esse atrito, e os discípulos experimentam na pele aquilo que ouviram da boca do Mestre. A noite da oração se transforma no amanhecer da oposição, mas também no amanhecer da guarda de Deus. Na manhã seguinte, governantes, autoridades e mestres da lei se reúnem em Jerusalém. Anás, o sumo sacerdote, estava ali, e também Caifás, João, Alexandre e outros da família do sumo sacerdote, como está em Atos 4, 5 e 6. Pedro e João são colocados no centro, e a pergunta cai como pedra de tribunal: com que poder ou em que nome vocês fizeram isso? Como se escuta em Atos 4, 7. O ambiente é pesado, as roupas oficiais se movem, olhares calculam a ameaça, mas o mesmo Pedro que tremeu diante de uma criada, agora respira outra firmeza. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores, como está em Atos 4, 8 a 10. A sala ouve mais que uma defesa,
ela ouve o cumprimento da oração de Cristo. Porque em João 17:18 Jesus havia dito: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Agora os enviados falam no centro do risco, e o envio não é teoria devocional, é testemunho firme sob hostilidade religiosa. Pedro continua: Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Salvação não se encontra em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, como declara Atos 4:11 e 12. Há momentos em que a verdade não pode ser embrulhada para parecer aceitável, e este é um deles. O mesmo apóstolo que caiu em confusão, agora fala com nitidez cortante, porque o Cristo que orou por ele não o deixou órfão. Os membros do Sinédrio observam os dois homens simples, e o texto diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, como está em Atos 4:13. Essa frase pulsa como ouro puro, porque haviam estado com Jesus. Não apenas aprenderam conceitos, não apenas memorizaram discursos, não apenas participaram de uma tradição pública, eles haviam estado com Jesus. E quem esteve com Jesus carrega marcas que nem o tribunal consegue esconder. João 17 pedia santificação na verdade, e Atos 4 mostra homens cuja verdade agora se tornou coragem visível. Como o homem curado estava ali, nada podiam dizer contra o fato, então mandaram que Pedro e João saíssem da sala do Sinédrio, e passaram a discutir entre si, como narra Atos 4:14 e 15. Eles perguntam: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, e não o podemos negar. Mas logo a lógica do controle aparece. Para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, devemos adverti-los, que não falem mais a ninguém sobre esse nome, como está em Atos 4:16 e 17. Perceba a violência elegante do poder religioso, porque quando não consegue negar o que Deus fez, tenta sufocar o nome pelo qual Deus fez. Chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, como registra Atos 4:18. E então vem a resposta que ecoa até hoje dentro da igreja pressionada: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, como em Atos 4:19 e 20. Aqui a unidade entre João 17 e Atos 4 fica luminosa, porque Jesus havia pedido: protege-os do maligno, em João 17:15. E essa proteção não aparece como silêncio covarde, aparece como fidelidade preservada. Eles não são tirados do mundo, exatamente como o Filho pediu, mas são guardados no mundo para não trair a verdade. O tribunal ameaça outra vez, e os solta, não encontrando meio de puni-los, por causa do povo, porque todos estavam louvando a Deus pelo que acontecerá, como conta Atos 4:21. Quando Pedro e João são libertos, não correm para construir uma imagem heroica de si mesmos, nem se recolhem numa glória pessoal. Eles retornam aos seus, como quem sabe que a batalha espiritual sempre pede comunhão. Atos 4:23 diz: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, e lhes contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Isso já é precioso, porque homens guardados por Cristo voltam para o corpo de Cristo. A igreja reunida ouve o relato, e ninguém sugere abandono da missão, ninguém propõe esconder o evangelho, ninguém pede uma adaptação confortável da mensagem. Quando ouviram isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, como diz Atos 4:24. Olhe a ordem do coração deles. Diante da ameaça eles começam com soberania divina. Não começam com o tamanho dos inimigos, começam com o tamanho do Deus que reina. E então as Escrituras entram na oração como respiração natural da comunidade. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, como aparece em Atos 4:25 e 26. Veja a beleza disso, a palavra não entra como ornamento, ela entra como interpretação viva da pressão presente. João 17 havia mostrado Jesus interpretando a cruz diante do Pai. Agora Atos 4 mostra a igreja interpretando a perseguição diante do mesmo Deus.
Eles prosseguem. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, como está em Atos 4, 27 e 28. A cruz não saiu do controle, e a perseguição também não sairá. Essa é a espinha dorsal da coragem cristã, porque o povo de Deus consegue respirar no meio do aperto, quando entende que a maldade humana jamais destrona a soberania divina. E agora vem o pedido que faz desta cena um tesouro para quem ouviu João 17 com atenção. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus, como em Atos 4, 29 e 30. Note o que eles não pedem. Não pedem uma rota imediata de fuga, não pedem conforto acima da missão, não pedem uma versão domesticada do chamado. Eles pedem coragem para continuar falando. Isso é João 17 encarnado na igreja, porque o Filho havia orado, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, em João 17,15. E a igreja responde, então guarda-nos de tal modo, que continuemos anunciando tua palavra com coragem. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, como diz Atos 4:31. Que cena intensa, paredes estremecem, corações se alinham, e a resposta do céu não é apenas consolo interior, é capacitação para testemunho firme. Cristo havia pedido santificação e guarda, e o Pai responde com presença e ousadia derramada sobre a comunidade. Mas a narrativa ainda vai mais fundo, porque João 17 não fala só de proteção, fala também de unidade. E Atos 4 mostra essa unidade tomando forma prática no meio da pressão, da ameaça e da necessidade comum. Atos 4:32 diz, da multidão dos que creram uma era mente e um coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Isso não é sentimentalismo frágil, é fruto da glória dada por Cristo operando num povo real. Em João 17:22 Jesus havia dito, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Agora em Atos 4 essa unidade pode ser vista nas mãos abertas, na mesa compartilhada, no coração descentrado. O mesmo povo ameaçado por fora é unido por dentro, porque a intercessão do Filho produz comunhão que o medo não consegue dissolver. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, como ressoa em Atos 4:33. Grande poder e grande graça aparecem juntos, porque a igreja não vive apenas de impacto público, vive também de favor derramado. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um, como em Atos 4:34 e 35. Aqui existe um detalhe precioso para o coração cansado, porque a resposta à perseguição não foi apenas mais coragem verbal, foi também amor concreto dentro da comunidade. João 17 pedia que fossem um, e Atos 4 mostra que a unidade verdadeira toca bolso, agenda, afeto e responsabilidade mútua. A igreja guardada por Cristo não se torna um ajuntamento de sobreviventes isolados, ela se torna família marcada pela graça. Então surge um nome que parece simples, mas brilha como sinal de encorajamento encarnado, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos, como está em Atos 4:36 e 37. Repare como o Espírito não produz apenas pregadores corajosos diante do tribunal, produz também encorajadores fiéis dentro da comunhão. Isso aprofunda o tema central da sua mensagem, porque Jesus em João 17 não apenas pede preservação individual, ele pede um povo santificado, unido e cheio da alegria dele. Atos 4 responde mostrando exatamente isso, homens que não se calam, uma igreja que ora com as Escrituras, um povo que compartilha cargas e recursos, uma comunidade onde a ameaça externa não mata a vida interna. Talvez alguém naquela reunião ainda lembrasse as palavras do Mestre na noite anterior à cruz, talvez a memória queimasse dentro do peito, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste,
para que sejam um, assim como somos um, como em João 17:11. Agora eles podiam olhar ao redor e dizer: Ele realmente nos guardou. Pedro não foi preservado porque se tornou naturalmente valente. João não permaneceu firme porque sua personalidade era mais equilibrada. A igreja não floresceu porque encontrou condições fáceis. Eles foram guardados porque o Filho intercedeu, porque o Espírito foi derramado, e porque a palavra da verdade os santificava no meio da batalha. Isso é exatamente o que torna Atos 4 tão precioso como trilha escondida da grande oração sacerdotal. Se em João 17 nós ouvimos o coração de Cristo antes da cruz, em Atos 4 nós vemos o pulso dessa oração dentro da história. O Salvador pede, o Pai responde, a igreja permanece, e o nome de Jesus avança. O mundo ameaça, mas não consegue apagar, o Sinédrio ordena silêncio, mas não consegue calar, as estruturas pressionam, mas não conseguem desfazer aquilo que nasceu da vontade de Deus. E isso fala diretamente ao coração de quem ficou até aqui, porque talvez sua luta hoje não aconteça diante de um tribunal judaico, mas existe pressão real sobre sua fidelidade. Talvez você esteja cercado por ambientes que querem um cristianismo sem nome, sem exclusividade, sem verdade, sem confronto com as trevas. Atos 4 responde que a igreja mais viva não é a que encontra menos resistência, é a que ora mais fundo, permanece mais unida, e fala com mais coragem. Talvez você tema não suportar a próxima onda de oposição, e a memória do seu próprio passado te acuse, como acusaria Pedro se tudo dependesse dele mesmo. Mas a esperança cristã nunca esteve no temperamento do discípulo, ela sempre esteve na intercessão do Filho e no poder do Espírito. Por isso o homem que negou agora testemunha, por isso a comunidade ameaçada agora reparte, por isso a igreja pressionada agora louva. Existe ainda uma doçura escondida nesta cena, porque Atos 4 mostra que coragem e ternura não são opostas no reino de Deus. A mesma comunidade que enfrenta autoridades também cuida dos necessitados. A mesma boca que anuncia a exclusividade de Cristo também levanta irmãos cansados. A mesma oração que pede ousadia também nasce de joelhos dobrados diante do soberano Criador. Isso é maturidade espiritual formada pela oração de Jesus. Então guarde esta imagem final dentro da alma, um grupo reunido, portas talvez ainda vigiadas, memórias da ameaça ainda recentes, mas vozes erguidas em uníssono, escritura nos lábios, temor santo no coração, e o lugar tremendo sob a resposta de Deus. Ali estava a prova de que João 17 não caiu no chão, ali estava a prova de que Cristo realmente guarda os seus, santifica os seus e une os seus. E se você quiser resumir toda esta peça escondida numa única convicção, ela seria esta: a oração de Jesus não falhou em nenhum ponto. Por isso permaneça firme na verdade, ame profundamente a igreja, e peça coragem para falar do nome de Jesus, porque o mesmo Senhor que orou por seus discípulos ainda sustenta seu povo, ainda derrama graça sobre a comunhão, e ainda faz tremer a terra quando um coração simples decide obedecer.